Fala, galera! Eu sou Kicely Cabral, petiana do PET Elétrica UFBA, Eu sou a Alana Silva, imersa do PET. e estamos começando mais um episódio do Equaliza PET da série Eletrotalk: Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. E hoje teremos o tema Programas Estudantis promovidos pela SAI Brasil. Estamos contando com a participação de Átila Santos, do QRT, Gustavo Cerqueira, do Baja, e André Castro, da Chefly. Vocês, convidados, podem se apresentar, por favor. Fala pessoal, meu nome é André Castro, tenho 20 anos, sou daqui de Salvador mesmo e atualmente sou capitão da equipe Chefly Aerodesign. Fala galera, sou Gustavo Cerqueira, faço parte da Capoeira Baja, né? Sou membro atualmente do sistema de eletrônica e é isso aí. Faço engenharia elétrica também. E aí, galera, meu nome é Alisson, sou da equipe KRT. Atualmente eu estou ocupando um cargo aí de gerente de projeto, tenho 21 anos, sou de Tuberá, Bahia. Bom, e para os nossos ouvintes, né, que ouviram o título do episódio e não fazem ideia do que se trata, a SAI é uma organização internacional que consiste numa das principais fontes de normas e padrões relativos aos setores automotivo e aeroespacial, sendo uma referência global nesses campos. E além de suas atividades de padronização, a SAI promove programas estudantis voltados para a formação de futuros engenheiros, como nós estudantes aqui. E esses programas incluem competições como Fórmula SAI, Baja SAI e Aerodesign, onde estudantes projetam e constroem veículos e aeronaves, proporcionando uma experiência prática e fomentando a inovação e habilidades técnicas aos estudantes. Então, podemos começar com o nosso bate-papo. Eu vou começar agora com a primeira pergunta. Eu queria saber um pouco mais da historicidade das entidades de vocês. O que é, como surgiu, como funciona, quais são os objetivos da entidade? Bom, a Chefly é a equipe de Aerodesign aqui da Poli. Nós representamos o projeto que oficialmente tem o nome de AeroUFPA. Esse projeto surgiu ali no começo dos anos 2000. Na verdade, tinham dois grupos diferentes que voltavam estudos para essa área de aeronáutica. E teve um tempo até que as duas equipes chegaram a participar da competição, mas depois elas se juntaram e desde 2011 a equipe tem esse nome de hoje, a Chefly. O nosso objetivo é todo relacionado com a competição que a gente participa, que é a competição SAI Brasil Aerodesign, que acontece todo ano ali perto do feriado de finados, em novembro, lá em São José dos Campos, no DCTA, que é o lugar onde fica o ITA, né? E basicamente o nosso objetivo é projetar, construir e validar uma aeronave cargueira radiocontrolada para participar da competição. Bom, basicamente falando da minha equipe, né, da Capoeira Baja, ela, acho que se eu não me engano, das três daqui da UFPA, acho que foi a primeira que foi fundada, né, o Baja, acho que é a competição que mais tem tempo aí. Nossa equipe foi fundada em 99, né, com o professor Ailton e os professores aí fundaram a equipe. E não lembro exatamente se a gente iniciou a equipe e já existia a competição, mas foi bem perto, assim, praticamente na mesma época que foi lançado esse programa, né, Baja Sai Brasil. E basicamente a gente tem duas competições anuais, né? O regional, que acontece em outubro, geralmente, e o nacional, que acontece sempre em março, geralmente, né? O nosso regional Nordeste, ele tem sempre acontecido aqui no Senai Smatec Park, né? Na área onde pertence a Ford. E, e o nacional, ele acontece em São José dos Campos e reúne várias equipes aí do Brasil. Gustavo, você falou que o Baja foi o mais antigo, nível UFBA, você fala, ou das entidades estudantis da SAI? Não, assim, eu falei no caso, a informação que eu tenho certeza é em relação ao UFBA, né? Acredito que também, se eu não me Ah, engano, sim. eu acho que foi a primeira competição e depois vieram as outras, mas não tenho certeza sobre essa informação. Mas na UFBA, o Baja foi o primeiro a ser inaugurado.
Aproveitando o gancho, né, falar um pouquinho do KRT. O KRT surgiu ali em 2004, né? Foram 4 pessoas aí que começaram o projeto. Inclusive, alguns deles vieram do Baja, né? Eles eram do Baja e posteriormente implementaram aí o Fórmula dentro da UFBA. A competição também, não diferente do Butterfly, né? Acontece uma vez por ano, por Fórmula, aqui no Brasil. Não é que nem o Baja aí, que são 2 competições anuais. A nossa competição acontece ali em Piracicaba. Esse ano a competição vai acontecer daqui a um pouco mais de um mês, né? Eu acho que é isso que dá para falar assim um pouco de história, né? Os objetivos é meio que parecido com o das outras entidades aí, que é construir, no nosso caso, um carro para competir lá em São Paulo todo ano. Legal, legal. E vocês já falaram um pouco, né, das competições que vocês participam, mas agora a gente vai entrar de maneira assim, né, mais específica nesse tópico, porque eu acho, pelo menos da minha parte, é uma das coisas que eu mais tenho curiosidade. E para a gente começar, né, falar dessas competições que vocês participam, queria que vocês assim explicassem de maneira geral, basicamente, como que elas funcionam, né, os níveis, com quem vocês concorrem também. Vocês falaram, né, dos objetivos das entidades especificamente de vocês, mas dessas competições em si, né, quando vocês estão competindo ali, quais os objetivos também que tem por trás de toda essa competição? Com certeza, não só do aerodesign, mas de todas as outras, o grande objetivo é formar pessoas capazes de atuar nas empresas, na indústria, relacionadas às áreas de cada uma dessas competições, né? Eh, o aerodesign, por exemplo, tem uma presença muito forte da Embraer, algumas outras empresas também, como Boeing, ExMobil e várias relacionadas da área, mas principalmente a Embraer, até porque a competição acontece ao lado da fábrica da Embraer. Então, o grande objetivo é despertar talentos que possam futuramente trabalhar nessas empresas, né? Basicamente, como o André falou aí, né? O foco não é só competir, mostrar qual carro, qual equipe é melhor, mas é uma forma deles avaliarem engenheiros de formação através tanto do protótipo em si, né? Vendo ele atuando, no nosso caso do Baja, mas fazer avaliações de projeto, de como ele foi construído e tal, enfim, né? Porque não adianta às vezes também você fazer um carro muito bom, muito rápido, mas resistente até, mas que às vezes o projeto não foi tão inovador assim, não foi tão eficiente. E eles sempre buscam avaliar isso na competição. E a gente aprende com muita gente lá, fazendo benchmarking, conversando com outras equipes. E basicamente, pelo menos no nosso caso assim, apesar de a gente ter 2 competições por ano, né, o regional e o nacional, são competições bem parecidas, né? O regional, basicamente, a própria SAI deixa claro isso, que é uma forma da gente se preparar para o nacional. Então, assim, a competição é dividida em vários dias. Primeiro a gente chega lá e tal para se organizar, tem as inspeções, e depois a gente faz avaliações no carro, tanto avaliações de projeto, né? Apresentação de projeto, que inclusive os próprios juízes dirigem o nosso carro. A gente tem que fazer como se fosse um merchandising para eles, né? Falando como é que é a melhor forma de dirigir o nosso carro, como é que nosso carro se comporta em determinadas situações. E ele dirige e avalia, né? Como é que está a situação do carro, o que é que ele acha, se o carro é bom ergonomicamente, tudo isso aí. E nos outros dias tem várias outras provas. No domingo tem duro, no sábado tem um Super Prime, que é como se fosse uma corrida, né? Que a gente tem lá no Baja, tem o Suspension, que o carro tem que subir várias tipo, ladeiras, montanhas assim, para realmente desafiar a suspensão. E no final de tudo, os carros que tiverem as melhores pontuações, né? São os melhores avaliados. Puxando um pouco aí do gancho que o André falou, a competição do Fórmula, né? Ela surgiu lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, por volta lá do 1981, por aí. E o principal objetivo, né, dessa competição, ela foi
aí criada pela General Motors, Ford, Chrysler, se eu não me engano. E o objetivo era fomentar, né, dentre os alunos de engenharia, essa vivência com o que é engenharia na prática, essa questão de você resolver problemas. E aí, posteriormente, né, essa competição veio para o Brasil aqui, se eu não me engano, em 2004, por aí. Foi bem próximo ao início da nossa equipe, né, lá nos primórdios. E a ideia é basicamente essa, de você formar engenheiros, né, para ele ter essa vivência do que é trabalhar em grupo, né, tem muito disso. E não muito diferente do Baja, né, a gente tem lá as provas dinâmicas e estáticas. As provas estáticas vão desde design, que é a parte que você apresenta o seu projeto ali, porque você tomou tal decisão, porque a suspensão do seu carro é daquele jeito, enfim, é que você vai mostrar lá, né, numericamente, por que você escolheu aquilo. E também tem as provas dinâmicas, que são as provas que o carro vai para a pista, mas antes das provas dinâmicas você tem etapas de teste do carro, que seria as inspeções de segurança, né? Que a gente tem a inspeção do freio, que o carro ele vai acelerar lá na pista e ficam 4 juízes olhando cada um para uma roda. E aí é quando o piloto aperta no freio, todas as 4 rodas têm que travar, seja teste da tilt table, que é um teste lá que a gente inclina o carro, né, até 60 graus, para ver se vai cair algum tipo de líquido, alguma coisa. E é basicamente isso, né? Dentro das provas dinâmicas tem as provas de apresentação e de custo, né? Que, por exemplo, para meio que promover algo como se fosse uma paridade ali, né? Entre as equipes. Já que vocês já abordaram um pouquinho, eu queria saber um pouquinho mais de André e de Gustavo, que não abordaram exatamente as etapas, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre as etapas das competições e se existem pré-requisitos para participar dessas competições. Quais são os pré-requisitos? Bom, as etapas da nossa competição são semelhantes às outras modalidades aí, né? É, em competição de projeto e competição de voo. A competição de projeto a gente tem que fazer 7 relatórios técnicos, um para cada área de conhecimento dentro da equipe que guiam todo o projeto. A gente tem que entregar esses 7 relatórios ali até mais ou menos começo de agosto. Aí quando chega perto de final de outubro, ali perto da competição, a gente tem que fazer uma apresentação oral de 15 minutos, defendendo todas as decisões que a gente tomou, todas as decisões que guiaram o projeto para chegar no avião que a gente tem ali apresentado. E após os 15 minutos, a gente tem uma rodada de perguntas que todos os jurados podem fazer algumas perguntas para ver se de fato a gente tem propriedade no que a gente está falando e se de fato nossas decisões foram embasadas em fundamentos técnicos, né? Aí todo ano essas apresentações depois da pandemia passaram a acontecer online, mas a melhor apresentação eleita pelos jurados é convidada a apresentar mais uma vez lá na competição presencial, agora à frente de todas as outras equipes, na frente dos patrocinadores e dos juízes também, e também receber uma rodada de perguntas. Já não vale mais pontos, porque é só uma reapresentação, né? Mas com a chance de que todas as outras equipes façam perguntas e os patrocinadores também. Aí começa a competição de voo, são 4 dias de competição, né? No primeiro dia tem a, 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 a abertura da competição, a apresentação das melhores equipes, tem algo que a gente chama de piruagem também, que na verdade é a exposição das aeronaves. Todas as equipes num salão oval lá montam suas aeronaves para que os outros possam ver ali alguma solução que ele teve, fazer perguntas sobre o projeto do outro. Os patrocinadores também passam muito por essa, por essa exposição e fazem perguntas também. E aí no dia seguinte começa a competição de voo. A competição de voo é dividida por baterias. Em cada bateria, cada equipe tem direito a fazer um voo. Ela é chamada para inspeção de segurança, a equipe leva seu avião para inspeção de segurança, faz a tentativa de voo. A missão é a seguinte: a aeronave tem que decolar num espaço de pista limitado, num comprimento de pista limitado, que de um ano para o outro esse comprimento muda. Nesse ano, além de decolar num comprimento de pista limitado, a aeronave tem que superar um obstáculo
de 70 centímetros de altura ao final do comprimento de pista. Aí tem que fazer uma volta no circuito e pousar de novo no mesmo sentido, dentro também de um comprimento limitado. Fazendo isso, o voo é validado, a equipe recolhe seu avião da pista e vai pesar a carga e o avião vazio, porque não só a carga que a gente carrega que ganha ponto, né? Ou melhor, quanto mais leve for a minha aeronave, mais carga eu consigo carregar nela, entendeu? Então, ao final de uma bateria, todas as equipes já tiveram sua chance de voar, aí começa outra bateria e tem que fazer a inspeção de segurança de novo, porque, diferente dos outros projetos aí, o nosso é um pouco mais delicado, entendeu? Então a chance de quebrar alguma pecinha ali de um voo para o outro e comprometer talvez a segurança de todo o voo ou cair em cima da, de alguém que esteja na plateia é alta. Ou até de danificar e ter que recolher e comprometer o fluxo da competição. Então, entre um voo e outro tem que acontecer de novo a inspeção de segurança. E aí, ao final de todas as baterias, até completar o domingo ali, nós temos a cerimônia de premiação, que descobrimos os vencedores da competição. Bom, basicamente, falando mais assim, né, sobre a competição, vou falar mais um pouco sobre o nacional, apesar do regional aqui no Nordeste ser bem semelhante, né? As únicas diferenças é que tem uma quantidade menor de equipes, né? Alguns detalhes ali na inspeção, mas quando a gente chega na competição, assim como no aerodesign, né? Você tem que a competição não começa na semana da competição em si, né? Mas você tem que enviar vários relatórios, comprovações, né, de que seu projeto está em andamento, vários documentos, inclusive, né, comprovando que, por exemplo, os materiais que você está usando dentro do seu carro são realmente válidos, né, e as pessoas também que vão para a competição, elas têm que estar associadas à SAI é uma taxa anual que a gente paga, né, por ano, e tem a inscrição da equipe também, que é outro valor totalmente diferente. Mas, basicamente, a gente tem que enviar esses relatórios durante um período de mais ou menos desde o meio do ano, assim, até a competição, né? No caso, falando do regional, que é em outubro. Daqui a pouco, em junho, julho, a gente já tem que começar a enviar esses relatórios, né? Vai depender muito do ano, assim. Mas, passando para a competição em si, a gente chega num dia, né? Coloca os carros lá no, na, nos boxes, digamos assim, né? E a gente começa a trabalhar neles, e aí no mesmo dia tem apresentação de projeto, né? Que a gente fala sobre nosso carro, a gente traz um banner para isso, né? No caso, é dividido por sistemas, vai depender do ano, a SAI já mudou várias vezes com relação à organização da apresentação, mas aí cada sistema vai falando sobre seu projeto, né? A galera de powertrain fala sobre o motor, a transmissão de potência e tal, enfim. A galera de suspensão fala, obviamente, sobre a suspensão do carro, fala sobre a direção também, como foi o projeto, quais eram os objetivos, as metas a se cumprir. Né? No caso, a gente de eletrônica fala sobre o chicote elétrico do carro, nosso sistema embarcado, como a gente projetou, né? O custo também, a gente aborda muito sobre isso, para a gente fazer um carro mais barato possível, que seja bom. E aí os juízes dão notas e tal, né? A depender se pode ir ou não para finais de projeto. E aí eles fazem perguntas, enfim, depois dão um feedback. E aí no outro dia a gente já tem as inspeções de segurança, né? Que, enfim, tem uma série de regras lá no, digamos, na regra, né? Na organização de regras da SAI, que, enfim, contam de regras sobre a gaiola, de como que o chassi deve ser construído, angulações, os tipos dos tubos, e também sobre medidas de segurança quanto à parte elétrica do carro, cobertura dos fios e tal, enfim. E aí, se tudo estiver certo, né, claro que você pode tomar algum tipo de penalidade, se eu não me engano, a partir de um número alto assim de penalidades, você já é eliminado da competição, se você não conseguir resolver também, né? Mas aí, se tiver algum problema, a gente sempre corre para resolver ali em cima mesmo e no final a gente consegue ir para
para a próxima fase, que é a fase realmente de avaliação dinâmica do carro, né? Assim como o Atila falou no Fórmula, né, tem a avaliação do freio do carro e e aí se o carro for aprovado na expressão de freios, na expressão estática, né, aí a gente já pode ir para a avaliação dinâmica do carro realmente, que aí já conta como pontuação, digamos assim, né? Como eu falei, tem aquela fase que o juiz ele avalia nosso carro, dirige nosso carro, que é a avaliação de projeto dinâmico, a gente tem que falar como que o carro funciona e tal, enfim, qual é a melhor forma de dirigir nosso carro. Ele acaba dando uma nota para isso. E tem as outras avaliações, né? Que tem o suspension, que é uma forma de você colocar o carro em situações bem complicadas, né? O Baja tem muito isso, que por ser um veículo off-road, então tem que ser um veículo resistente. E aí a gente é colocado em situações que vários carros quebram, né? Vários carros acabam, infelizmente, não conseguindo continuar a competição porque a organização da competição, né, coloca em situações bem difíceis, assim, para você passar, enfim, se estiver chovendo também, o carro pode atolar, derrapar e até capotar, né, em várias situações. E aí tem o Super Prime também, que eu falei, né, que é como se fosse um X1 de dois carros, e aí no final vai tendo, tipo, umas eliminatórias assim, e aí o carro que conseguir ter o melhor desempenho em todas essas, no final é o campeão do Super Prime, no caso. E aí também tem prova de tração, que o carro tem que puxar várias anilhas de concreto, né, para avaliar a força trativa do carro. E aí, no outro dia, na verdade, tem um teste de manobrabilidade também, que eles colocam vários cones para a gente, enfim, subir em ladeiras, descer nos aclives assim, e a gente tem que escolher o melhor caminho para passar, né? O carro tem que ter um raio de curva bom para ele conseguir fazer curvas num espaço pequeno e tal. E aí os carros recebem nota, né? Se você passar derrubando um monte de cone, acaba que você vai perdendo um monte de ponto. E aí, no final de todas essas provas, os carros vão recebendo as notas. E aí, no domingo, que é a prova que mais vale ponto, que é o Enduro, que o carro tem que rodar basicamente 4 horas num circuito grande. E o carro que der o maior número de voltas nessas 4 horas é o que vence a competição, não, vence o Enduro, né? E aí é a situação onde os carros mais quebram, onde vários carros, enfim, não conseguem completar, sei lá, 10 voltas no Enduro às vezes. Esse ano mesmo, vários carros quebraram durante o Enduro. E acho que a prova, para mim, acho que assim, a prova mais emocionante, né? Porque você tá ali junto com o seu piloto, você tem que estar sempre abastecendo, né? Como se fosse coisa de pit stop mesmo, de Fórmula 1, sempre ajudando ele, passando as informações, o que está acontecendo e tal. E, é uma prova de resistência, né, também mental. Depois de vários dias cansativos assim na competição, você ficar 4 horas rodando com o carro, tendo que ajustar alguma coisa se quebrar. Inclusive, se o carro quebrar durante o enduro, só uma pessoa que é o apoio, né, escolhido pela equipe, que é se fosse um mecânico de pista, pode ir lá ajudar. E aí no box você pode fazer, todo mundo pode mexer no carro, né? E é basicamente isso. Se o carro der pane seca, né, ou seja, se acabar a gasolina do carro, você já está desclassificado do enduro. E aí você tem que ter muito cuidado também para administrar esse combustível aí durante a prova. E aí no final do dia a gente tem a premiação e tal, enfim. E uma coisa importante também é que vários carros agora na competição estão vindo na modalidade 4x4, né? E se você tiver o carro 4x4, que é o que a gente está construindo agora, pelo menos projetando, para a gente já passar a fase de construção, você já ganha uma pontuação muito alta, por seu carro ser 4x4, né? E é o que várias equipes estão fazendo agora. Já. Pronto. Falar mais um pouquinho aí sobre como é que é dividido. Eu já tinha dito, né? São provas dinâmicas, estáticas. Antes de tudo, né? Tem as provas de segurança para garantir que ninguém lá vai sofrer nenhum acidente, ou pelo menos tentar garantir. Às vezes tem ali um carro ou outro que acaba pegando fogo no meio da competição, coisas desse tipo. Aí a gente tem uma prova lá que é a prova do piloto, né? Que o piloto tem que ser capaz de tirar o cinto, tirar o volante do carro, porque a maioria dos carros só dá para sair depois que tira o volante e pular para fora do carro em 5 segundos.
Aí tem essa prova do piloto, tem a prova de freio, que eu já falei um pouquinho, a tilt table, e tem a inspeção, né? Que é lá que os juízes fazem tipo, um grande checklist do carro, verificando se tem alguma ponta de um ferro ali que está pontiaguda, que pode acabar cortando o piloto. Também tem a verificação de equipamentos, né? Que você tem que estar ali com a roupa de piloto da gente, que tem que ser anti-chama. Faz a verificação de capacete, balaclava, luva, meia, ele acaba verificando tudo. E aí parte para as provas, né? Tem entre essa etapa dessa verificação do carro aí, né? Da inspeção técnica, também acontece em paralelo ali as provas estáticas, né? De design, custo report, presentation, e depois disso tem as provas dinâmicas. Uma coisa que André e Gustavo falaram, a gente também envia uns relatórios, né? Por exemplo, a SES, que é uma planilha de equivalência estrutural do veículo. E se, por exemplo, o seu carro não passar na SES, você automaticamente está fora da competição. Você pode até ir, mas seu carro não vai correr. Então, também tem documentos que, se você não enviar, você não vai conseguir correr. Por exemplo, o RCP, que é o relatório comparativo de projeto, que de um ano para o outro você tem que mudar dois sistemas do veículo, né? Dois sistemas têm que ter mudanças ali para não ser o projeto igual, que entra nessa questão aí de inovação. E de 2 em 2 anos, no máximo, você tem que tem que acabar trocando o chassi do seu carro. Você, por exemplo, esse ano a gente vai com chassi novo. Aí, esse ano, beleza. No próximo ano, se a gente repetir o chassi, a gente acaba tomando uma penalidade, porque repetiu o projeto de chassi. E no terceiro ano, se você for inventar de levar o mesmo projeto, você não vai correr também. E aí tem as provas dinâmicas, né? É uma curiosidade que geralmente quem dirige o nosso protótipo também são pessoas da equipe. Às vezes a gente acaba prezando por pessoas que já têm mais tempo de equipe, porque tem essa questão, né? Se o carro quebrar lá na entrada da prova, só quem está lá, que é o piloto, e mais uma das pessoas que vão ter que se virar ali para dar um jeito de consertar o carro. Aí a gente tem a prova do acceleration, né? Que é basicamente o top speed ali, tipo, que o carro sai e vence quem fazer a prova em menor tempo. Tem um skid pad que é um 8, a pista é igual a um 8, aí o carro dá 2 voltas para um lado e 2 para o outro, para verificar ali como é que está funcionando a suspensão. O autocross, que geralmente acontece no sábado, que é meio que uma prova classificatória para o enduro, que é a maior prova da competição, que acontece no domingo. E a ordem de largada no enduro é a inversa do autocross. Por exemplo, se você foi a melhor equipe do autocross, você vai ser tipo a última equipe a entrar na prova do enduro. Isso aí é bom porque se acontecer alguma coisa nesse meio termo aí com o seu carro, você consegue mais tempo para poder consertar. É basicamente isso. Gente, Átila, você falou aí, né, dos 5 segundos. Cara, vocês têm 5 segundos para sair do carro, tipo, isso é uma prova mesmo? É uma prova, depois eu vou ver se eu consigo até uns vídeos para te mandar aí. E uma curiosidade, né? Esse ano o nosso carro tem um cinto de 6 pontos, né? Só que é bem de boa de tirar, mas você fica todo enrolado lá, cheio de um monte de corda ali travando no carro. Tem uma algema também que você prende sua mão dentro do carro, então é um sufoco para sair do carro. Eu gosto de interromper, mas no bar já tem isso também. Aí a gente tem que ficar, tipo assim, pô, sempre antes da competição, né, treinando o cara ali, porque se ele não conseguir sair, o cara não, o piloto não pode correr, né? Caramba, É, interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. tem o vídeo da competição lá que os caras transmitiam o carro pegando fogo, né? Aí o cara até brincou, nada mais incentivador para você sair do carro do que ele tá pegando fogo. Muito bom, muito bom. E vocês falaram aí dos sistemas, eu acho que a gente não tinha nem perguntado antes, nem comentado. Quais são os sistemas que vocês são subdivididos, né? É uma divisão interna da equipe, eu imagino. E, tipo, todas as equipes da mesma modalidade, né, são subdivididas, digamos assim, nesses mesmos sistemas ou muda de equipe para equipe? Bom,
No aerodesign, a maioria das equipes são subdivididas pelo menos nos principais subsistemas que são guiados para escrever os relatórios de cada uma dessas áreas, que são 7. Aerodinâmica, estabilidade e controle, propulsão e desempenho, estruturas e ensaios estruturais, cargas e aeroelasticidade, projeto elétrico e safety assessment e integração de projeto. Mas a gente também tem esses são os subsistemas oficiais, mas a gente também tem algumas outras pessoas que extraoficialmente executam algumas outras tarefas, como administração, eu sou capitão, financeiro ali, marketing, é, modelagem CAD. Tem algumas pessoas que já sabem que vão ter que fazer essas tarefas, mas não existe subsistemas propriamente ditos dessas outras tarefas, entendeu? Bom, já para a gente, né, do Baja, acaba que a gente, apesar de todas as equipes não seguirem o mesmo padrão, assim, mas a gente, no caso a nossa, a gente adotou seguir o padrão da SAI, né, para facilitar quando você for produzir os relatórios e tal, e as apresentações de projeto. Que aí, no caso, são eletrônica, né, o sistema que eu faço parte, é, que a gente fica responsável por fazer o chicote elétrico do carro, o sistema embarcado, toda essa parte eletrônica. Aí já tem powertrain, que é a galera que fica responsável pelo motor e pela distribuição de potência do carro, né? Já tem suspensão e direção, que é um sistema só, que, como o próprio nome diz, é projetar a suspensão, garantir que o carro consiga passar por obstáculos sem gerar grandes danos, né? E garantir que o carro faça boas curvas também, num, num espaço que o menor possível, né, que seja, e uma direção leve, né, de qualidade. Aí já tem design e ergonomia, que é a galera que faz basicamente o design do carro, né? Todo ano a gente faz um design, pelo menos para homenagear alguém, assim, ou alguma entidade da cultura baiana. Da última vez a gente fez o Popó, né? Que inclusive a gente faz a camisa também, baseada no protótipo, né? Mas já teve Quitéria, Olodum e, enfim, vários outros carros baseados na cultura baiana, né? E essa galera faz o design e basicamente eles projetam, digamos assim, avaliam o sistema de ergonomia do carro, né? A relação com o piloto. Se o assento é confortável, se o pedal é muito duro, a distância do pedal até o pé. E eles acabam também tendo muito contato o projeto do chassi do carro, né? Porque como eles fazem design, eles têm que estar muito ligados a isso. E aí tem freios, né? Que é um sistema que projeta e garante que os freios estejam funcionando. E tem gestão, né? Que faz a parte da gestão da equipe, tanto a gestão do clima da equipe quanto a gestão geral dos sistemas, né? E tem vendas e marketing também, que é o sistema basicamente responsável pelas redes sociais da equipe, patrocinadores e tal, e cálculo estrutural, né? Que é o sistema de avaliação e basicamente o sistema mais analítico e computacional, né? Para avaliar a rigidez do carro, a qualidade estrutural do carro e fazer simulações. Então, no caso do Fórmula, a SAI, assim como no Baja Aero, ela tem uma divisão. Não necessariamente as equipes seguem essa divisão que está lá. No geral, as divisões são parecidas, né? Tem funções ali parecidas. Pela SAI, a gente tem, se eu não me engano, acho que seis divisões, né? Ou são cinco, que é suspensão, frame bar, drive, powertrain, drivetrain, freios, systems, tipo, que são integration, que basicamente é a parte de eletrônica do carro ali. Mas na nossa equipe aqui no Fórmula, a gente faz uma divisão um pouco diferente ali, até para poder você ter mais controle sobre a equipe, que como algumas divisões da SAI, se você olhar, junta mais de uma ou duas áreas ali no mesmo tópico, né, lá para eles. Então, seria um pouco mais complicado seguir essa divisão da SAI
para a gente. Aí a gente divide a nossa equipe, hoje tem basicamente 8 sistemas, que é aero, drivetrain, eletrônica, estrutura, freio, powertrain, suspensão e gerenciamento. A gente divide assim porque fica mais fácil lidar com as questões de projeto, documentação que tem que enviar. Bom, então, dando continuidade às perguntas, eu queria saber se vocês recebem apoio financeiro da universidade ou é de alguma instituição, como é que funciona isso? Bom, nos últimos anos a gente conseguiu, junto à Poli, o reembolso da inscrição do das competições que a gente participou. E a gente já conseguia isso há alguns anos atrás, mas, durante um pouco antes da pandemia a gente parou de conseguir, mas agora para participar do mundial de 2024 a gente conseguiu de novo, que foi o edital Participar, que é um edital que temos aqui na UFBA para possibilitar que pessoas, ou no nosso caso, pessoas de uma equipe que estão indo participar de eventos fora de Salvador, seja nacional ou internacional, no nosso caso foi internacional, uma ajuda de custos. A gente conseguiu R$ 5.000 para 5 pessoas da equipe, totalizando então R$ 25.000, através desse edital. Mas a grandíssima eh, maioria do nosso orçamento vem através de patrocinadores, que a gente consegue, seja de dinheiro mesmo, ou de serviços, ou de produtos, materiais, que a gente precisa para executar o projeto. Já na nossa situação do Baja, a gente acaba recebendo ajuda financeira da UFO, assim, para, principalmente assim, para pagar inscrições à competição, né? E transporte e tal, enfim, porque é algo muito caro, né? Se eu não me engano, a última inscrição foi em torno de R$ 4.000, algo do tipo assim. E aí já tem que pagar transporte, né? No caso, para ir pro Nacional, a gente vai de ônibus mesmo. E o transporte do carro também, né? O ideal é você ter um caminhão para isso, para trazer. E, assim, sobre os patrocinadores, a gente acaba recebendo auxílio mais, como posso dizer, material, né? Por exemplo, no caso do meu sistema de eletrônica, as placas que a gente produz, né? Que a gente, no caso, recebe, que é de uma empresa TechCI, que ajuda boa parte das equipes de Baja no país, e a gente recebe essas placas, né, de graça, obviamente, a gente pede para eles, e a gente faz só o que a gente quer, né, a aplicação que a gente vai utilizando, mas a gente pede com todas as especificações e eles enviam esse material para a gente. Não muito diferente aí do que eles falaram, a gente recebe, né, esse reembolso aí da inscrição que a gente paga. Tem um ônibus também, que a UFBA disponibiliza para os integrantes da equipe fazer esse translado, né, até São Paulo, que é onde geralmente acontece. Por vezes, aí a gente consegue o caminhão para levar o carro. Às vezes o nosso caminhão vai junto do carro Cimatec lá. O nosso carro vai junto do deles, no caminhão deles, no caso. E a maior parte também é incentivo de empresas, né? Seja por serviço, material ou financeira mesmo. Ultimamente a gente tem tido um incentivo mais com a parte de serviços, né? Que é extremamente importante, mas eu acho que o que a UFBA geralmente disponibiliza para a gente são essas questões aí de reembolso e transporte. Agora falando sobre o apoio, já falamos aqui sobre o apoio monetário, né? Mas sobre o apoio educacional. Há professores que ajudam vocês, que eles participam junto com vocês? Como é que funciona? Que auxiliam? Bom, o projeto ele tem que ser todo pensado e executado por alunos, né? Mas a gente tem sim o apoio de principalmente 3 professores ali do departamento de mecânica que ajudam a gente para fazer algum ensaio mais complicado ou tiram alguma dúvida relacionada, mas principalmente
3 professores do departamento de mecânica. Bom, sobre o Baja, a gente tem um professor orientador, né, oficial nosso, que é Ailton, e foi ele um dos fundadores, inclusive, do projeto. Ele é o principal professor, assim, orientador, né, mas não impede nada a gente conversar com os professores, o próprio Marco Túlio também, e outras pessoas da faculdade, como tem um técnico que ajuda muita gente lá, Longomon, que ele que ajudou a gente a soldar, dar dicas de solda, até consertar a máquina ele ajudou a gente a consertar, né? E acaba que realmente ajuda muito a gente, né? E dá um incentivo bom. O nosso orientador do Fórmula também é o professor Ailton, do Departamento de Engenharia Mecânica. E a gente acaba ali tendo o auxílio, né, de professores em várias partes, né? Seja em projeto, eu não lembro o nome do professor, e até desculpa ele aqui se eu escutei esse podcast, que ajudou a galera lá de Powertrain quando estava desenvolvendo um radiador novo, né? Essa parte termodinâmica, ele foi extremamente solícito lá com a rapaziada para ajudar. Também tem o professor Gobira, que por vezes chega lá, dá uma dica, a gente vai em busca dele para tirar dúvidas, né, mais específicas aí de matérias mais à frente, da galera de mecânica. Tem o técnico lá também, né, do Zimec, Longmont, que ajuda pra caramba a gente. Tem o professor Tanaka, que ajudou a galera a medir o quão empenado estava o nosso disco de freio. Então, a gente acaba tendo auxílio. Eu também já falei com o professor orientador do PET aí. Um abraço para ele, Maicon. Uma vez eu estava com um problema no sensor lá, aí eu falei com ele para poder usar o osciloscópio lá para ver o que é que estava pegando. Então, assim, a galera da Poli ajuda bastante, né? Só procurar aí. Pô, que legal saber, né, que vocês têm esse apoio, porque é como a Atila falou, né, e eu imagino, tem alguns conhecimentos que são bem específicos e muitas vezes, né, não são fáceis, então ter a orientação de professores, né, da área deve ser de extrema importância. Falando um pouco, né, sobre as vivências nas oficinas, né, que, enfim, a competição é o evento que tem ali e tal, mas tem muito, né, da vivência na oficina, dessa preparação toda para a competição. Como é essa vivência, né, na oficina durante a construção, né, dos automóveis, da aeronave, né? Como que é isso, né? Quais histórias marcantes que vocês viveram, assim, na oficina e que, cara, não vou esquecer nunca. Pra mim, a oficina hoje já é como se fosse uma segunda casa, né? Eu passo mais tempo lá do que aqui em casa. É, Hoje, o pessoal todo da equipe meus amigos, são meus amigos, o pessoal com quem eu mais passo tempo junto. E a gente tá trabalhando lá, mas ao mesmo tempo tá na resenha lá. A gente bota uma musiquinha pra tocar, fica todo mundo resenhando, conversando, sempre com foco ali no que a gente tá fazendo pra ficar um negócio bem feito, mas não deixa de ser uma diversão, né? Porque ninguém tá recebendo nada pra estar ali, então tem que ser uma atividade prazerosa, né? A gente faz porque gosta. No nosso caso é assim também, né? A gente fica, inclusive, bem na frente da oficina da Chefly e acaba que todo mundo fica escutando uma música um do outro lá. Mas é uma coisa, assim, tipo, muito boa que a gente acaba passando um bom tempo lá, né? Inclusive até madrugadas. Mas acaba que a gente tem várias experiências, assim, né? De dias e coisas até que deram errado e que acabou que no final foi aprendizado para a gente. E na competição também, né? Eu lembro mesmo no último regional que a gente teve um problema, assim, no sistema de eletrônica e para você ficar mexendo é bem ruim, às vezes para você saber se está dando mau contato em alguma coisa, testando continuidade. E a gente basicamente deu dois virotes assim na competição, foi de quinta para sexta, sexta para sábado. No outro dia já não tinha como, mas a gente obviamente deu virote, mas tava todo mundo assim lá nos blocos da competição, né? Tipo outras equipes também, que a gente fica bem colado com outras equipes.
né? E tinha gente colocando música e tal, então uma experiência assim bem leve que tipo você faz, mas com aquele com aquela coisa que você tem que gostar mesmo, né? Não é uma obrigação necessariamente. Acho que é um pouco disso aí tudo que a galera falou. Tá na oficina, para mim, é uma experiência única. Você acaba aprendendo muita coisa com a galera antiga. O Gustavo, você conta esse negócio de virote aí, passar a noite trabalhando, sem mal. O cara já fica o dia lá. Mas não tem como descrever com palavras. Eu acho que só estando ali naquele ambiente para você ver o que é. E é muito essa vibe aí de, pô, porque a gente fica sexta, sábado lá, e aí se aquilo ali tem que ser a mesma coisa que um rolê para você, tá ligado? Porque, como o André falou, você passa mais tempo ali que na sua casa. Ou uma hora ou outra você vê o celular de alguém tocando, aí tá lá o nome mãe, e a mãe já tá enfurecida, você não vem para casa, já é quase 11 horas, meia-noite, e o cara tá ali. E são coisas engraçadas que acontecem, né? Tipo, eu nunca participei de um virote, graças a Deus não aconteceu mais. Mas, tipo, casos da galera trabalhar a noite toda, ali empolgado que vai ligar o motor, que vai fazer, vai acontecer. Aí quando o cara vê no outro dia, putz, tá tudo errado, aí desfaz tudo. E uma história, você perguntou também uma história aí. Acho que uma parada que eu nunca vou esquecer foi em 2022, eu era calouro, e a gente trocou de motor, né? A gente tinha o CBR, velho CBR. E o motor não ligava de jeito nenhum. Acho que tinha mais de uma semana a gente tentando ligar o motor. O sensor dele não funcionava e ficava um negócio assim terrível. E aí eu lembro que um dia ele deu meio que um ar da graça de quem iria ligar. E eu lembro da galera do bar já veio correndo para ver, porque já tinha se tornado ali um murmurinho entre a galera das oficinas lá embaixo e os caras ali vibrando com a gente porque o motor queria ligar, mas nem ligou. Então eu acho que aquele dia foi bem legal e triste ao mesmo tempo. Se me permite adicionar mais uma coisa aqui que eu lembrei. O pessoal falou de virote aí, eu lembrei. São duas coisas, na verdade. Pra mim é mais especial ainda porque é, a competição sempre cai ali no feriado de finados, dia 2 de novembro, e meu aniversário é dia 4 de novembro. Então é sempre no fim de semana da competição. E essa competição, última principalmente, meu aniversário foi no sábado, e na sexta a gente teve um problema com o avião lá e ficou até acho que 1h30 da manhã consertando. Então a gente tava lá consertando, meia-noite, parou, bateu parabéns e voltou a trabalhar. Pra mim, não tinha aniversário melhor pra passar ali do que trabalhando. E a outra coisa é que, diferentemente das outras equipes, a gente não. é, por exemplo, eu não tenho capacidade para pilotar o nosso avião, né? Tem que ser uma pessoa já treinada. A gente até tem um ex-membro que ele pilota para a gente hoje, mas é algo que necessita muito treinamento e muita dedicação para fazer e a gente não faz. Então, na competição lá, quem pilota para a gente é um piloto da competição, que ele pilota para várias outras equipes, ele é muito bom. E a gente traz ele pelo menos uma vez por ano para pilotar aqui pra gente ter aquele teste mais preciso, validar a aeronave. E agora pro Mundial, no começo do ano, a gente teve um tempo bem mais curto do que o que a gente está acostumado para fazer o projeto. E a gente só a gente só tinha um fim de semana para validar. A gente só fez um dia de voo, porque não dava tempo de fazer mais. E a gente trouxe o piloto. O piloto veio e passou sábado e domingo aqui. No sábado, nosso primeiro voo, soltou uma pecinha lá da aeronave que prende uma pecinha que prende a superfície de controle. O avião perdeu o controle e caiu no primeiro voo. Quebrou ponta da asa, quebrou uma parte da fuselagem. E a gente não ia conseguir validar nenhum voo, só ia conseguir voar na competição. Não ia nem saber se o avião voa, não ia saber quanto carrega. Aí a gente ficou até, acho que foi umas 11h40 da noite consertando. Conseguimos terminar tudo para 5 horas tá acordando e voar no dia seguinte. Aí no dia seguinte a gente conseguiu fazer 10 voos, conseguiu validar a carga. Foi ótimo, mas teve que dar quase um virote aí. Bom, antes de tudo, agradecemos pela presença de vocês aqui com a gente. E para finalizar esse episódio, são duas perguntinhas que eu queria fazer. Os estudantes de quais cursos podem participar da sua entidade e como é que eles podem ter acesso à sua entidade?
Bom, hoje a gente aceita estudantes de todas as engenharias e do BI de CIT. E para entrar, a gente faz sempre, todo primeiro semestre a gente tem processo seletivo e às vezes no segundo semestre também. Esse ano não sabemos ainda se teremos no segundo semestre, mas acompanhe nossas redes sociais aí para ficar sabendo. No nosso caso, a gente faz, assim, geralmente dois processos, né? Processo por ano, por semestre, no caso, né? Acho que assim como a maioria das entidades, e a gente aceita também, todo mundo de engenharia, qualquer engenharia e BI de CT, só que a gente tem uma porta aberta, digamos assim, para uma galera de uns outros cursos, por exemplo. Teve uma menina agora que entrou no meio do ano passado, que ela é de design, ela queria seguir o ramo de design automotivo, né, para a carreira dela. Ela acabou se interessando e entrou no projeto, né, inclusive é bem envolvida lá. E, assim, entrou outro menino agora também de design. E a gente é aberto também a outras possibilidades aí de outros cursos que queiram seguir esse ramo de trabalhar num ambiente focado para indústria automotiva, né? No nosso caso, igual acho que a maioria dos projetos aí acontece um processo seletivo, né, no primeiro semestre, no segundo. Esse ano aí a gente não sabe como é que vai ficar o do segundo semestre. Diferente dos outros, a gente não tem, né, pré-requisito nenhum com relação a curso, semestre, nada. A galera, às vezes, é de um curso diferente, entra no KRT, depois muda para mecânica. Então, não tem distinção. E informações siga a gente lá no Instagram, né? Sempre a gente está postando lá quando tem Procel ou quando tem qualquer outra coisa. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso terceiro episódio da série Eletra Talk. Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de ficarem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio for lançado. Até mais!